Olá, mais uma vez no debate Papo Livre com Silvio Bem, e desta vez a gente recebe aqui um dileto e querido amigo Lucas Moraes, que de fato é advogado, né, que eu tenho maior apreço, jovem advogado, entendeu? E professor, mestre em Direitos Humanos pela UNB. Olha, gente, quando eu falo das universidades, que eu associei as pós-graduações com outras universidades fora do Maranhão, não quer dizer que ele é de Brasília, ele é maranhense e tenho muita admiração por Lucas. A gente já teve experiências aí em outros trabalhos, tivemos, ele foi meu chefe numa coordenação acadêmica na Faculdade de Baixo Parnaíba, onde nós éramos professores, e depois nos encontramos na Escola de Governo aqui do Maranhão, vinculado ao programa de pós-graduação em gestão pública, eu e ele também professor credenciado da Escola de Governo. Então, assim, nada de segredo entre nós, a gente tem papo livre, tem conversas, e, por que não dizer, Lucas hoje está me assessorando também, está sendo meu advogado, né, nesse momento que eu estou nesse pleito da disputa eleitoral. Então, assim, o que nós vamos tratar hoje, Lucas? É da pauta da sabatina de Lula no Jornal Nacional no dia 25, né? Esse formato do Papo Livre que a gente adotou para dialogar com a sociedade sobre temas importantes dessa conjuntura de uma eleição que muitos consideram histórica. Nós já fizemos tratando da sabatina com o Bolsonaro, que foi o professor Dr. Franklin, né, que foi muito interessante, a gente achou muito interessante fazer dos outros debates, agora fazendo com você com o Lula, vamos fazer com o Ciro depois, e a Tebet, que são os quatro que estão participando desse debate da sabatina. Então, inicialmente, a gente vai fazer um diálogo muito aberto. Eu queria que você iniciasse assim, por exemplo, como que você viu e qual é a sua avaliação inicial sobre a participação de Lula no debate? Lembrando que lá no debate de Bolsonaro, tiveram narrativas de todos as matizes, né? Alguns dizem que ele venceu, outros que perdeu, outros que ele não sabe debater, outros que ele estava muito seguro, outros que ele levou pesca. E quanto ao Lula, você acha, na sua avaliação, Lula foi bem? Porque Lula é um orador. Fale para mim dos temas abordados e a gente vai dialogando aqui no transcorrer desse Papo Livre. Boa tarde, Silvio. Um prazer estar aqui contigo, participando desse conteúdo importante aí para a construção dessa campanha. Quanto à participação do Lula na sabatina do Jornal Nacional, eu considero que a entrevista ela começou um tanto hesitante, assim, o Lula meio travado no começo, dando respostas pouco eloquentes para perguntas que eram até simples e que eram muito previsíveis que seriam feitas, mas acho que da metade para o final ele se sentiu mais à vontade e começou a deslanchar mais com aquele carisma e com aquela retórica que a gente sabe que ele domina bem. Eu acho que, no geral, o problema da entrevista, na minha opinião, foram as perguntas que foram feitas, que eram perguntas extremamente simplistas, né, e que haviam sido formuladas tendo em mente uma audiência pouco politizada, né, e uma audiência antipetista, né? Então, que a necessidade de que as perguntas atendessem a essas demandas dessa audiência específica gerou perguntas um pouco simplistas. Então, eu senti falta de perguntas um pouco mais complexas. Por exemplo, a pergunta sobre o papel que o MST teria num eventual governo Lula. Eu achei uma pergunta completamente descabida. Assim, o MST é um movimento social da sociedade civil, e assim como todo movimento social da sociedade civil, ele tem o papel de pressionar um governo, não de compor um governo, né? Ele pressiona o governo por políticas públicas, assim como faz parte, naturalmente, de qualquer processo democrático, né? E assim como outros movimentos sociais podem e devem fazer, mas o MST, enquanto movimento, não tem um papel no governo federal, né? Então, é uma pergunta que, na verdade, esconde o pressuposto de que uma associação do governo Lula com o movimento do MST é uma associação com um movimento quase que
criminoso, né? Uma tentativa... criminalização que a gente trabalhou, né? Muito isso na debate dos movimentos sociais. Dos movimentos sociais, como se fosse um pecado, né? Ter alguma associação com o movimento dos trabalhadores sem terra, quando, na verdade, a gente sabe que o movimento dos trabalhadores sem terras é um dos maiores movimentos sociais do Brasil, tem uma atuação extremamente importante na produção da agricultura familiar, né? Que é, inclusive, a agricultura que sustenta a segurança alimentar da população brasileira, né? Então, eu acho, você começou muito bem, acho, assim, também trouxe logo um tema que de fato associa Lula a um campo social, falando da sociedade civil, que tanto que a Renata, ela insistiu nisso quando ela traz o agronegócio, no entanto, para tentar confrontar com a agricultura familiar, ainda se atrapalha na pergunta, né? Eu concordo com você também, achei que talvez uma coincidência da sua fala com a de Franklin é justamente essa percepção de que as perguntas estão rasas, estão baixas, estão em nível bastante de baixa complexidade, porque para um eleitor com maior nível de capacidade de interpretação, eles não sentem de fato que a resposta, que o problema central não está sendo colocado. Estão trazendo muitas querelas, né, de cunho muito moralistas até, e não de cunho para pensar o Brasil, o desenvolvimento do Brasil, a questão econômica, a questão da saúde, a questão da educação. Então, eu queria que tu trabalhasse um pouco mais, e aí eu trago para ti, que eu acho que um tema que mexe conosco, que é que a gente começar agora há pouco, antes de começar o Papo Livre, que era a ideia da corrupção. Né? Quer dizer, Lula está sempre associado à ideia de um corrupto, né? Como se ele fosse o único corrupto da política, né? Por conta de vários contenciosos que você conhece bem, que Mensalão, Lava Jato, e tanto que ele responde, né, que ele já superou, quer dizer, já foi anistiado, já foi julgado de 26 processos, portanto ele era ficha limpa e, no entanto, estava sendo candidato. Comenta um pouco isso, porque eu acho que a sociedade vai bater nesse tema, e eu falava para ti que 4 temas são muito fortes nessas eleições de 2022. Um é a corrupção, a outra é a crise econômica / desemprego, desencanto, desalento da juventude, dos pais de família que não conseguem emprego, né, não tem renda, a questão da fome, fundamental a questão da fome, e a questão ecológica, a questão do meio ambiente, que envolve índio, povos originários, né, que estão chamando, que é o termo mais correto, envolve comunidades tradicionais, quilombola, enfim. Comenta um pouco sobre essas questões. Do ponto de vista da campanha, eu acho que o assunto da corrupção, o PT tem que formular melhor uma narrativa que trate o assunto da corrupção, da associação do PT com a corrupção enquanto um assunto superado. Não, obviamente, no sentido de que a corrupção é um problema superado no Brasil, longe disso. Mas a associação dos governos do PT com a corrupção precisa ser tratada pela campanha como assunto superado. Por quê? Porque depois de tudo que aconteceu, depois de o Lula ter sido inocentado nos processos, e aí a gente tem todo o debate dos maus processualistas penais que vão dizer que o Lula não foi inocentado porque as condenações foram anuladas, mas a gente tem que lembrar que a regra no processo penal é a presunção de inocência e não de culpa. Então, todo mundo que não for condenado é automaticamente inocente, né? Então, o Lula é inocente sim, na medida em que todas as condenações dele foram anuladas. E depois de tudo isso que aconteceu, e tendo em mente que mesmo com toda a campanha de difamação, com todo o movimento antipetista que aí reinou no Brasil por tantos anos, que o Lula chegue pós ter sido preso e em seguida inocentado, chegue nas eleições de 2022 como franco favorito para vencer as eleições, né, com um teto aí de 44% das intenções de voto, que é um teto bastante confortável, né, ainda que ele esteja estagnado, mas ele está estagnado em uma posição confortável, que o Lula chegue nessa situação demonstra que essa narrativa de associar o PT com a corrupção tem perdido fôlego, né, em comparação com anos anteriores. Então, o PT tem que surfar essa onda, né? Então, eu acho que é um dos motivos que me faz pensar que a resposta do Lula para a pergunta sobre corrupção foi uma das mais fracas que ele deu. Eu acho que é preciso formular
ele deu as informações corretas, né? Ele fez alusão aos mecanismos de combate à corrupção da anistia que a ONU, os organismos internacionais já deram a proteção de que ele está livre, né? E além de ter remetido aos mecanismos de combate à corrupção que foram criados nos governos do PT. Exatamente. O problema é como você cria essa narrativa. Eu acho que é importante criar narrativa no sentido de mostrar que os governos do PT tiveram os maiores escândalos de corrupção, não porque havia mais corrupção nos governos do PT, mas porque foram os governos do PT que, pela primeira vez na história, criaram uma estrutura robusta institucional de combate à corrupção. E aí a gente pode citar a autonomia concedida à Procuradoria-Geral da República, né, na medida em que os governos do PT foram os que passaram a indicar o primeiro nome da lista tríplice do Ministério Público. Respeitando uma regra da própria Justiça, né? Exatamente, respeitando a autonomia do Ministério Público, mesmo não sendo obrigado legalmente a isso. Mas por uma mera questão de cultura institucional republicana, né, coisa que o Bolsonaro voltou a desrespeitar, né, a indicação do Aras ignorou a lista tríplice. A gente tem a criação da Controladoria Geral da União, que foi um passo importante para o combate à corrupção interna dentro do governo. A gente tem autonomia e o aparelhamento de estrutura, né, para a Polícia Federal, que foi crucial para as investigações da Lava Jato. A gente tem a criação da Lei de Acesso à Informação, que revolucionou a questão do acesso a informações públicas, né, e criou uma cultura de transparência que não existia no Estado brasileiro antes. Então, assim, são diversos mecanismos de combate à corrupção que estão na raiz do porquê foi possível chegar a descobrir esses escândalos de corrupção como o Mensalão e o Petrolão, né? E se eles foram possibilitados por esses mecanismos, vale lembrar que, além de terem sido possibilitados por esses mecanismos, possibilitou que a Polícia Federal e o Ministério Público cortassem na carne do próprio governo, investigassem até mesmo o alto escalão dos governos do PT, o que nunca foi possível em nenhum outro governo. Não é possível agora no governo Bolsonaro. O Aras arquiva toda e qualquer investigação contra o governo Bolsonaro, e não preciso lembrar que o procurador-geral do governo Fernando Henrique Cardoso era chamado de engavetador-geral da República, né? Porque nenhuma denúncia contra o governo federal prosperava. Então, acho que a narrativa tem que passar por aí, tem que ser mais ativa, mais altiva, no sentido de apontar que os governos do PT foram os que criaram uma cultura de combate à corrupção em primeiro lugar, né? Agora sim, é claro que a corrupção no Brasil, ela é estrutural, né? Ela está relacionada à própria estrutura do sistema político. Então, a gente só consegue avançar dentro do sistema político que nós temos, a gente só consegue avançar até determinado ponto. E aí, avançar mais do que já foi avançado depende, na minha opinião, não só do presidente da República, depende de uma reforma do sistema político da maneira com que ele está colocado. O Silvio estava aqui lembrando de maneira brilhante no começo que nós temos um sistema presidencialista, né, e que o Bolsonaro demorou para entender o que era um sistema presidencialista. Mas eu acho que essa dificuldade de entender o que é um sistema presidencialista é uma dificuldade que é compartilhada pelo nosso próprio sistema político. Por quê? Nós temos um sistema presidencialista, mas o protagonismo é conferido pelo nosso sistema para o parlamento, na medida em que o presidente ele começou a ordem constitucional de 88 com um mandato de 4 anos, e depois foi, via emenda constitucional, aumentado para 8 anos. Mas os parlamentares da Câmara dos Deputados, eles não têm limitação de mandato, né? Os candidatos, os parlamentares, eles se perpetuam, fazem verdadeiras carreiras aí, vitalícias de mandatos no Legislativo. Então, como é que você tem um sistema presidencialista em que o presidente é alternado no máximo de 8 em 8 anos e o parlamentar fica lá 20, 30 anos na Câmara dos Deputados? Professor Lucas, brilhante essa parte que você traz, e eu discuto isso nos meus trabalhos, né, de pesquisa, principalmente porque você colocou assim, primeiro trazendo a ideia de narrativas. Eu acho que a gente
precisa realmente saber disputar as narrativas discursivas na sociedade brasileira. Até porque tem gente, pelo menos naquela tese que a gente iniciou falando, que Bolsonaro aprendeu a compreender o sistema que antes ele era antissistêmico, ele era antipolítico, ele era anti-tudo, e de repente ele percebeu que para não cair ele teria que se render a um outro poder, e esse poder que ele se rendeu, na verdade, comprando, e esse poder também se rendeu a ele, a um elemento de conluio interrelacional, aí, que é a subserviência, a servidão remunerada do parlamento brasileiro, né, que se convencionou chamar de centrão, e o presidente liberando a grana, o dinheiro mesmo, público, para controlar, né, via orçamento secreto, que eu queria que você falasse também, e outras questões imorais para a nossa dita república. Eu concordo com você que esse elemento da alternância ela é válida, e vários cientistas políticos já advogam isso, de que a alternância lá oxigena, mesmo com todos os seus limites, essa democracia representativa liberal burguesa, mas também alguns cientistas, entre eles eu me associo a essa tese, é de que se você não controla os mandatos, as perpetuações dos mandatos do parlamento, fica meio discrepante. É a mesma coisa que o que acontece com a disputa eleitoral, tipo, você, como servidor público, no meu caso, sou servidor público, tive que me afastar do serviço público para ser candidato a deputado federal. E o presidente no exercício não se afasta. O governador em exercício não se afasta. Isso é um perigo, porque como é que eu sou governador de manhã e à tarde eu sou candidato? Se eu sou se eu sou uma pessoa. Então, precisaria ter uma reforma política, você falou muito bem, estrutural, que mexesse na base do sistema, e o que aconteceu recentemente foram mudanças muito pontuais, corporativas, que muitos, até de campos, entre aspas, de esquerda concordaram, não é à toa a excrescência dos 5 bilhões, né, pouco mais, de financiamento público de campanha, que está dando o que falar, porque não tem transparência para distribuir, não tem transparência para a gente saber o cronograma, aquela ideia de quando a gente vai receber, qual é o prazo. Tem gente candidato aí já desistindo, porque já está chegando aí nos 30 dias final de campanha, não receberam nada desse fundo, e o controle não é externo, não há um controle aberto, porque você muito bem sabe, se cobrou muito a ideia do controle externo do Conselho Nacional de Justiça, e não se cobra um controle externo dos partidos políticos também, que a Justiça deveria já ter um cronograma de desembolso para qualquer pessoa saber, e a transparência, já que é recurso público, saiu da saúde, saiu da educação. Então, você colocou bem, e eu queria que você retomasse um pouco essa ideia. É do orçamento secreto, que envolve corrupção. Olha que a gente está muito apegado à corrupção, porque a corrupção tem um desdobramento nas consequências das políticas públicas, né? O gestor é eleito para representar uma sociedade e depois ele se apropria de forma muito, eu acho que muito corrupta mesmo, né? Usando a palavra mesmo, corrupta, se apropriando do dinheiro público. Então eu queria que tu falasse mais do secreto, e se esse debate da corrupção pode comprometer o que matematicamente, na minha percepção, eu percebo que o Lula tem uma vantagem para se eleger. Quer dizer, isso pode prejudicar Lula, essa insistência, e o PT não tendo essa capacidade que você colocou bem, de saber dar resposta para que a sociedade compreenda que a corrupção não é uma coisa, não é uma criação do PT, né? Outros governos, historicamente, desde a nossa invasão, né, do Brasil por Pedro Álvares Cabral, a família real, quando saiu do Brasil, tem o saque no Banco do Brasil, e nós vamos estar aí comemorando 200 anos de independência, e nós sabemos que foi essa transição da independência para a república, né? Então, assim, do período imperial, do período republicano, da colônia, do período imperial e do período republicano. Então, eu queria que você falasse um pouco mais dessa questão. Não, o orçamento secreto está no centro do problema endêmico da corrupção no Brasil, né? O orçamento secreto ele é a culminância de um processo de 40 anos aí, de 30 anos aí, desde a promulgação da Constituição de 88, que foi um processo de progressivo alienamento das instituições públicas, das instituições da República, para finalidades privadas, né? Então, agora o orçamento secreto ele chega no ápice desse processo, e esse processo está diretamente ligado à perda de fé da população nas instituições, à completa descrença das pessoas na política. Por que as pessoas não acreditam na política? Porque elas têm visto há 30 anos o parlamento cada vez menos legislando em prol do povo e cada vez mais legislando em prol da manutenção das próprias candidaturas. Dos próprios privilégios corporativos. E da perpetuação daquelas pessoas dentro dos seus cargos. Né? Eu até chamo de política de parentela, para não
repetir o mantra das oligarquias, né, familiares. Exatamente. É de parente, é de aderente, é de filho, neto, e essas perpetuações se configuram num desencanto, porque você não vê um fio da camada do povo, das camadas populares, da periferia ascendendo de forma fácil, porque há uma desigualdade, que é um tema também que eu vou inserir para a gente conversar um pouco aqui e dizer por que essa desigualdade continua, por que a corrupção compromete essa superação da desigualdade, por que o auxílio emergencial, porque o Fome Zero, auxílio emergencial passa a ser temas muito repetitivos. O Bolsonaro já assumiu, né, e é bom colocar isso aqui, que ele vai manter até dezembro o auxílio de Auxílio Brasil de R$600, ele vai manter, já é uma espécie de não cabide. Se sabe como, né? Não, ele está trabalhando com uma espécie de cabide de disputa de voto, né, tentando capturar os beneficiados pelo programa. Eu queria que você falasse, pegando esse aspecto, que o orçamento secreto compromete as políticas públicas, compromete a ação de uma representação mais altiva dos deputados para o povo, como é que você vê essa questão, que passou também pelo parlamento, se o valor era 400, se o valor era 600, se era um salário mínimo, se é permanente, se é institucional, se é conjuntural, se é compensatório? Então, é justamente isso. Como a gente tem uma estrutura política que favorece essa inversão da lógica, né? Então, o mandato ele deixa de ser um meio para realizar as finalidades públicas que a Constituição estabelece para a lei, para os deputados, para o parlamento, e o mandato... Para o próprio servidor. Para o próprio servidor, e o mandato passa a ser um fim em si. O meu objetivo é conseguir o mandato, o meu objetivo é me manter no mandato para conseguir continuar recebendo o salário, os super salários, os penduricalhos, para eu poder continuar viabilizando as demandas de um determinado grupo econômico que tem financiado minhas campanhas, que tem me beneficiado aí por trás das cortinas. Então, assim, eu acho que qualquer tentativa de eliminar práticas como o orçamento secreto vai precisar passar por um processo muito doloroso e muito polêmico de retirar, reformular os cargos do legislativo. Assim, os cargos legislativos eles precisam ser menos atraentes enquanto carreira e a atitude de se lançar como candidato precisa ser mais desafiadora, precisa ser mais sacrificante para que a gente garanta que, no limite, apenas pessoas que estão realmente fazendo aquilo por alguma espécie de brio político, por alguma espécie de crença, de algum ideal de sociedade cívica, republicana, justa, igualitária, fraterna. Exato, para que essas pessoas se atraiam para essa carreira. E que aquele sacrifício seja um sacrifício pontual. Ok, vou tirar 8 anos da minha vida, porque eu realmente acredito que eu posso fazer a diferença no legislativo, mas sabendo que daqui a 8 anos, depois de 2 mandatos, eu tenho que dar um jeito de voltar para a minha carreira anterior. Sim. Eu não vou poder me perpetuar na política. Então, eu acho que mudar a estrutura das carreiras do legislativo é essencial para que a gente afaste essas pessoas que têm a intenção de tornar o mandato um fim em si e colocar o mandato à disposição de quaisquer interesses, e entrem as pessoas que têm realmente o interesse de fazer alguma diferença e depois de prestar seu serviço aí à República, à democracia, retornarem para suas carreiras, retornarem para suas vidas como cidadãos comuns. O que você coloca traz para a gente justamente a desvalorização da ciência, a desvalorização da educação, dos profissionais da educação, dos professores principalmente, pesquisadores, e o que a gente percebe em pesquisa é de que professores, apesar de pouco valorizado, mal remunerado, ainda é uma categoria que a sociedade respeita por conta do desafio, que às vezes o professor substitui até a família, o pai, a mãe. E isso foi dito no período da pandemia, quando as mães, principalmente do pré, do Fundamental 1, 2, e ali das crianças ficaram em casa, e as mães foram perceber o tanto que o professor fez falta, porque ele que num período de quase 8 horas fica com os filhos, se a escola for de tempo integral, as creches, e de repente ela teve que buscar paciência para ensinar aquele beabá que as professoras estão praticamente capacitadas para fazer. Quer dizer, o político, se você for fazer a pesquisa, é o que menos tem aceitação na sociedade, em termos de credibilidade, né? Há uma descrença, de fato, com a política. E aí há um processo que eu queria
culminar para esse debate, justamente pegando a sabatina, que é a judicialização da política, com esse elemento que você traz, que é justamente da fragilidade de um parlamento representativo, que é eleito, tão quanto o presidente da República, e que fica subjugado ao presidente da República, e que, não tanto, quem tem que fazer o legislativo, tem que fazer a ação de legislativo, que podia ser o guardião das leis, e é provocado permanentemente, é o judiciário. Você que é da área do direito, conhece bem isso, porque a sociedade civil está toda hora batendo na porta do Supremo, seja para garantir as terras de quilombo, seja para garantir a demarcação das terras indígenas, sempre para garantir o confronto no desmatamento da Amazônia. Então, comente sobre isso, porque eu acho que a sabatina, quando você fala que foi muito rasa, passa por essa perspectiva de a gente trazer para a sociedade compreender por que o jogo ainda é dissimulado, por que a Globo também não joga as coisas claras para que a sociedade se politize, se informe, e ela faz o jogo da massa, tipo, o Ibope tá bom, quando eu falo desse tema aqui, da mulher de não sei quem, da família de não sei quem, o debate da ética moralista, um pouco daquele moralismo raso, né? Então eu queria que você falasse um pouco nessa perspectiva. É essa questão a dificuldade de os meios de comunicação abrirem mão também das narrativas que foram construídas ao longo dos anos, né? Porque a Rede Globo e outros grandes meios de comunicação foram responsáveis por grande parte da simplificação da narrativa em torno da corrupção, né? Eu acho que os meios de comunicação no Brasil, principalmente os de massa, eles perderam a oportunidade de criar um debate qualificado e complexo a respeito das verdadeiras origens da corrupção, e identificando que a corrupção ela não pode ser identificada com um partido específico, com um candidato específico, com um servidor público específico, mas é um problema estruturante do sistema político brasileiro. A mídia perdeu a oportunidade de qualificar esse debate, de fazer um debate mais complexo, e investiu em uma narrativa que agora parece capenga, né? E aí essa mesma mídia tem a dificuldade de abandonar esse barco porque os fatos eles vão depondo contra essa narrativa, né? Na medida em que você tira um governo que você colocou como a origem, a raiz e o resumo de todo o mal, coloca um governo radicalmente diferente, do extremo oposto do espectro político, e os mesmos problemas persistem, as mesmas práticas persistem. E aí você fica sem ter como sustentar uma narrativa, já que você tinha eleito um culpado e, segundo a sua narrativa hipersimplificada, bastava eliminar aquele culpado, bastava eliminar aquele candidato, botar ele na cadeia, bastava tirar aquele partido do poder. E aí a gente tira o partido do poder e não só as coisas não melhoram, como as coisas pioram e muito, né? Inclusive em termos de combate à corrupção, inclusive em termos de transparência das ações do Estado. Então, essa narrativa fica muito prejudicada. E agora com um agravante. Nos governos do PT, porque nós tínhamos uma estrutura recente, mas que estava bem azeitada, de combate à corrupção, de transparência do Estado, de funcionamento das instituições republicanas, você tinha como fazer o judiciário funcionar munido de uma determinada credibilidade, porque o judiciário, e aí eu estou usando o judiciário como proxy do sistema de justiça como um todo, né? Ministério Público, defensorias, Poder etc. judiciário, no geral. Isso. O judiciário funcionava dentro dos seus limites e, portanto, de maneira bem azeitada e com credibilidade. No momento em que a Globo elege um juiz como super-herói e esse juiz frustra todas essas expectativas, e na medida em que esses meios de comunicação ajudam a levar ao poder um governo que tem um completo desprezo por tudo que disser respeito à transparência, tudo que disser respeito a instituições republicanas, tudo que disser respeito a combate à corrupção, você vê um poder judiciário que vai tendo que fazer, às vezes, de poder judiciário, de Ministério Público, um poder judiciário que se vê acuado diante de tantas violações da ordem jurídica tão cotidianas, então o judiciário fica tendo que ser acionado o tempo inteiro e tendo que dar decisões o tempo inteiro a respeito dos impropérios do governo Bolsonaro,
que gera a sensação de que o judiciário é ativista, de que o judiciário está partidarizado, está politizado. Quando, na verdade, em grande medida, é só porque os absurdos são muitos e, como você não pode mais contar nem com o poder legislativo nem com o poder executivo, o judiciário acaba sendo o grande fórum de recurso para a sociedade civil. Você trouxe um debate que eu gosto, que é a ideia de se o Estado, a partir de Hobbes, é o Leviatã, nós não podemos transformar esse Leviatã em um indivíduo, que aí vem a figura do mito, né, que é a ideia de mito de Bolsonaro, né, aquele mito que ia salvar, que ia resolver, que não ia ser o governo corrupto, e agora saiu uma relação de imóveis, né, de negociação, mais de 50 imóveis que o comprados Bolsonaro com dinheiro vivo. negociou com filho, com mulher, ex-mulher, e ele vive defendendo o padrão de família moralista, e já teve 4, 5, 6, nada contra ele ter dado as mulheres, mas qual é a família que ele defende, qual é o moralismo que ele defende? E acusa o PT de tudo isso. O que eu queria trazer para você é para você fazer uma análise, que eu também quero escutá-lo, porque eu já fiz também esse debate com relação a o que é o auxílio emergencial, o que é o desemprego, o que é a crise econômica, que a gente podia até estender para a pandemia. Então você tem dois elementos que o Bolsonaro também bate nessa questão, de que o culpado do Brasil está vivendo uma crise que também ele já volta, e justamente no debate com Lula ele provocou isso agora recentemente no debate da Band, né, que já vem depois da sabatina, que é o seguinte: não, nós não temos fome no Brasil, nós criamos não sei quantos mil empregos, e de repente isso não é real no cotidiano visível, empírico, qualquer pessoa que esteja tipo antenada com a realidade percebe isso. Então comenta um pouco. O Bolsa Família, que se transformou em Auxílio Brasil, crise econômica, que passou por dentro da pandemia, e a questão do desemprego, que abate milhões de pais de família, que desencanta jovens, que faz com que jovens deixem o Brasil, que jovens não acreditem mais na perspectiva de que o Brasil vai ter jeito. Então, assim, pegando esses elementos para a gente ir chegando a uma pergunta que a gente sempre fecha o Papo Livre, que é esse debate vai alterar ou não o processo da disputa eleitoral, da pesquisa que você coloca muito bem, que na minha tese também, matematicamente Lula está eleito, não porque ele vai participar ou não do debate, porque os dois colégios principais de Bolsonaro, que é São Paulo e Rio, o Lula parece estar ganhando a eleição e o Nordeste ele sempre ganhou desde que disputou a eleição. Isso para o último bloco que a gente fecha, mas fala antes dessa perspectiva, desse sistema muito, muito, muito presente no debate. A fome, né, a crise econômica, o desemprego, né, com a pandemia. Essa questão do auxílio de R$600, ela está no centro de uma das narrativas. Lula respondeu bem principais e melhores. Na hora que esse debate foi colocado? Eu acho que o Lula não respondeu bem, porque faltou ele ressaltar a falácia do Bolsonaro em torno do Auxílio Brasil. Qual é a falácia? A falácia é a narrativa de que a esquerda falou mal do Auxílio Brasil e depois votou contra. Não, falou mal e depois votou a favor. Quando, na verdade, a questão de falar mal do Auxílio Brasil não era falar mal da necessidade de que o povo receba. Precisava de uma renda básica de cidadania, pegando a tese de Suplicy. Exatamente. Quando estávamos na pandemia, a esquerda, inclusive, foi quem propôs que o auxílio emergencial se tornasse permanente. E o fosse política de Estado, não política de governo. Política de Estado, não política de governo. E o governo Bolsonaro foi contra naquela altura, né? Agora, por motivos eleitoreiros, ele aumentou o Auxílio Brasil para esse valor de R$600 apenas nesse período eleitoral, né? Então, você pega alguém que está fazendo um uso claramente eleitoral e ilegal e inconstitucional, na minha opinião, né? A questão é que nós temos um judiciário que está desgastado, que não vai comprar essa briga nesse momento, mas o uso do Auxílio Brasil nesse momento da disputa eleitoral é ilegal e inconstitucional, mas o que acontece é que você pega esse uso eleitoreiro e usa ele para se beneficiar da campanha, sem deixar claro que havia uma proposta de tornar permanente essa renda de cidadania, que foi rejeitada por esse mesmo governo, né? O mesmo governo que trabalhou contra. Ou seja, é um governo que não está preocupado realmente em fazer mudanças estruturais que retirem as pessoas da pobreza, né? Mas sim um governo que está preocupado em garantir uma improvável reeleição, né? E aí o pior, com todo esse esforço de sacrificar completamente o orçamento do ano que vem para pagar essa reeleição caríssima, não se vê efeitos sendo conseguidos, né? O Bolsonaro tem
oscilado para cima nas pesquisas, mas assim, está fazendo isso muito lentamente. Esse ritmo está sendo muito mais lento do que ele precisaria que ele estivesse a essa altura do campeonato. E pode até ser que seja o suficiente para levá-lo para o segundo turno, mas dificilmente, na minha leitura, é o suficiente para que ele ganhe as eleições. Até porque a oscilação que ele está tendo para cima, os números indicam que ele está retirando não do Lula, que é de quem ele precisaria estar tirando votos, mas está tirando da dita terceira via, né, dos candidatos minoritários, como Ciro Gomes, Simone Tebet, etc., que não crescem. Né? Então, acho muito triste ver que o Brasil vai estar em frangalhos ano que vem. Porque aí mexe justamente nesse aspecto que você pode comentar, o aspecto econômico da crise, que é o seguinte, que ela vem antes da pandemia, mas ela se agudiza com a pandemia. E aí eu queria que você falasse, crise econômica, desemprego e pandemia. Falou muito bem da fome, eu também tenho essa mesma compreensão. Eu acho que o uso eleitoral do programa, no momento que a família precisa de uma sustentabilidade, e acho que o Suplicy, a tese do Suplicy é belíssima, né? Eu acho que nenhum ser humano consegue ascender a pirâmide social se não tiver recursos culturais, intelectuais e materiais. Né? Não é à toa que a ideia das defesas das bolsas, das cotas, das condições, dos programas sociais são justamente para mitigar uma desigualdade histórica, né? Que o Brasil enfrenta, né? Não só o Maranhão, mas o Brasil enfrenta essa desigualdade bastante abissal, que, na verdade, precisamos enfrentar. Eu acho que o Lula mexe um pouco bem nesse aspecto que tu falaste. A resposta dele não foi tão clara para chamar o eleitorado ainda meio que em dúvida sobre a ação efetiva dele sobre essa política, mas o concreto é que o Lula tem no seu programa central a defesa do combate à fome, que foi o Fome Zero de Betinho. Viva nosso Herbert de Souza, nosso sociólogo Betinho, que é o criador dessa concepção junto com Frei Beto, né? E depois ele coloca claramente de que o Bolsa Família, apesar de pouco, que o Bolsonaro faz até chacota lá, já vai fazer aqui na frente, já fez antes, de que o Auxílio Brasil é maior do que o Bolsa Família. Claro que tu falaste bem, é o uso eleitoral para tentar capturar o voto dos pobres, principalmente, né? Porque eleição rima muito nessa estrutura podre, corporativa e não desigual, o dinheiro é central. Né? Fale um pouco. Eu acho que na raiz disso tá uma narrativa na qual o Bolsonaro acredita, mas que é muito infeliz, que é a narrativa que acredita que pobre é burro. A narrativa que acredita que pobre pode ser enganado, pode ser ludibriado, que as pessoas, porque são miseráveis, porque estão em situação de miserabilidade, elas são idiotas. As pessoas não são idiotas. As pessoas sabem o que era a vida delas nos governos anteriores e o que se tornou a vida delas hoje em dia. Né? As pessoas não tem discurso que maqueie o fato de que elas conseguiam comprar carne para comer e agora elas não conseguem comprar mais. Né? Então, assim, as pessoas elas não caem nesse discurso que o Bolsonaro cria, e eu acho muito provável que as pessoas simplesmente recebam seus R$600 e depois votem contra o Bolsonaro, porque a realidade que elas estão vivendo não vai mudar. A inflação não deixou de subir, elas continuam desempregadas. E a despeito do que essa narrativa fala, quem recebe auxílio do governo não quer depender de auxílio do governo. As pessoas querem ser autônomas, as pessoas querem ter estabilidade financeira, as pessoas querem prosperar. Você falou uma coisa, Lucas, que eu costumo sempre dizer quando estou em roda de conversa, em debate, mesas, assim, de que muitos apontavam de que o Bolsa Família constituiria uma dependência das mães, que principalmente elas que recebem o Bolsa Família. E dados de pesquisa do IPEA, do IBGE, da FGV, de todos os organismos sérios de pesquisa, constataram, todos os organismos, de que pós Bolsa Família, num certo período pesquisado, as mães, a natalidade dessas mães vinculadas com Bolsa Família foi cair. Não aumentou. Porque elas vão ter mais filhos. Elas sabem que o valor do Bolsa Família não dá para criar um filho. Elas sabem o que é o peso de ter um filho e não ter a renda para criar, não ter o pai para ficar. E a maioria são mães solos, né, como costumam se chamar, principalmente nas áreas mais faveladas e periféricas. E isso provou de que o Bolsa Família era um programa para mitigar aquela desigualdade de exclusão de renda, principalmente das mulheres que estavam ali com seus filhos, e que não aumentou o número de crianças nascidas. Então, portanto, você coloca bem,
há um processo de uso eleitoral no programa. Então, se o programa for defendido, e acho que Lula tem defendido essa tese, institucionalizado com política de Estado, como foi as cotas, né, nas universidades, que se transformam em política de ações afirmativas, que esse ano está completando 10 anos, nós devemos fazer uma roda de conversa com alguém sobre isso, o que isso impactou na vida das populações negras, indígenas, quilombolas, que tiveram acesso à universidade pública e tiveram acesso às universidades, mesmo com os programas que foram com subsídio para as universidades privadas, o ProUni e o FIES. Então, eu queria, para fechar, acho que chegando ao final, perguntar para você, a sabatina de Lula, no Jornal Nacional, comparado com a sabatina de Bolsonaro, você acha que Lula perdeu ou ganhou? Alguns dizem que perdeu. Numa análise mais reflexiva, dizem que faltou essas pegadas que a gente está aprofundando aqui com mais tempo, talvez. E olha que o nosso tempo não deu 1 hora, e parece que o debate da sabatina são 40 minutos, né? Então daria para você devagar, mesmo que você não respondesse a outra pergunta, né? Eu vou jogar pesado na corrupção, que esse tema vai me pegar, e vou responder com muita propriedade e mexer não só nos órgãos de controle criados por mim, mas o que de fato é a corrupção na história brasileira, pegando de fato uma epistemologia da corrupção, né? Que a corrupção não está inerente a um governo, está inerente ao comportamento, do caráter do próprio homem, do mob ser, né? Que parece por natureza ama poder, mas também ama roubar. Eu acho que é evidente para mim que, feitas todas as contas, o saldo é muito positivo da entrevista do Lula. E a entrevista do Bolsonaro foi um desastre total, né? Tanto que essa entrevista e o debate da Bandeirantes levaram a candidatura, a campanha do Bolsonaro a rever toda a programação de entrevistas, de estratégia. E retirar ele o máximo possível de entrevistas, a não ser as entrevistas que ele tenha controle sobre a linha editorial que vai ser realizada, né? Porque ele foi muito mal. Em ambas as entrevistas, ele foi mal, principalmente com o extrato da população, que é o extrato que vai fazer toda a diferença para a campanha dele, que ele precisa ganhar, porque ele não tem, que são as mulheres, né? Ele é muito grosseiro com relação a mulheres. Na entrevista com a Renata, ele tem a postura típica do homem machista, né, que é o homem que desconsidera a presença e a importância da interlocutora mulher, né? Tanto que, assim, até quando a pergunta está sendo feita pela Renata, ele responde pro Bonner, né? E, assim, é uma coisa que pra gente, homem, às vezes fica invisível, mas para quem é mulher e está acostumada a ser tratada assim, é algo que chama muito a atenção, salta muito aos olhos. Eu vi muitas colegas mulheres falando do incômodo com relação a isso, além no caso do debate da Bandeirantes, do ataque completamente desnecessário que ele fez à jornalista Vera Magalhães, completamente desproporcional, né, e que demonstrou a dificuldade dele, primeiro, de ser questionado. Por que ele tem dificuldade de ser questionado? Porque ele não tem fundamento para nada que ele diz, então qualquer questionamento o coloca em posição de vulnerabilidade. E mais ainda, de ser questionado por mulher, porque ele considera a mulher inferior a ele, né? Então, esse é um extrato da população que é um extrato em que ele vai muito mal. Ele tinha conseguido dar uma recuperada aí, investindo pesado na imagem da esposa, né? E em algumas políticas para mulheres que, vale ressaltar, não foram iniciativas do governo Bolsonaro, foram iniciativas do Poder Legislativo, e ele apenas sancionou as leis que foram propostas, tendo, inclusive, tentado vetar algumas, e o veto foi derrubado, né? E agora ele tenta surfar na onda dessas políticas para mulheres. Mas, e aí, tentando parecer uma pessoa mais moderada, né? Figuras mais moderadas tendem a ter um apelo maior para o público feminino, mas o destempero dele aí nesses dois momentos acabou custando caro aí, né? nessa jornada que ele tinha conseguido dar alguns passos. Então, acho que, no geral, o desempenho do Lula foi bem superior nas entrevistas do Jornal Nacional, sim. Como falei, acho que ele, em algumas perguntas, ele podia ter feito uma narrativa mais altiva e mais ativa, mas eu acho que, no geral, ele foi bem, e ele foi bem onde ele se sente mais confortável, né? Que é falando de combate à pobreza, falando de economia, falando de crise econômica, o retorno da fome no Brasil, etc., que são os temas que ele domina e que são os temas mais urgentes no momento, né? A gente tem 30 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar, novamente no Brasil, que era um número que a gente tinha conseguido debelar, e não tem nenhuma pauta mais urgente do que as pessoas que estão passando fome, né? Quem tem fome tem pressa. Brilhante. Poxa, eu saberia que seria
excelente a sua presença, eu sou seu fã, né? Eu acho que a gente continuar trabalhando junto, vamos fazer muito pelo Maranhão. Então aqui, gente, mais um Papo Livre com Silvio Bembem, 4013, e a presença desse brilhante intelectual, jovem intelectual, advogado, professor, mestre em direitos humanos pela UNB, um cara que tem militado, defende muito uma sociedade mais democrática, o civismo, a república. Então, Lucas, nós estamos associados a estas causas e eu tenho muito orgulho, né, de ter você conosco, além de estar trabalhando, produzindo coisas para a cidade, para o Estado, para melhorar o Maranhão, que precisa da gente, na verdade. Maranhão pobre, Maranhão de desigualdade, Maranhão de exclusão, e que, de fato, esse diálogo é mais ou menos para chamar a sociedade a entender esse momento eleitoral, a importância de escolher bons candidatos, conhecer o memorial dos candidatos, a história dos candidatos. Enfim, eu quero concordar com você também. Lula fez um gol, assim, bateu o pênalti, fez um gol na sabatina. Eu acho que faltou isso de fato, né? E principalmente para a gente que tem uma pureza, assim, uma dedicação mais para esses estudos da história, da filosofia, da ciência política e tal. Mas de repente eu acho que o Lula está com a bola na mão, como diz, está jogando bem o jogo, né? E claro que eu acho que, na minha visão, na minha avaliação, matematicamente, Lula está eleito. Eu quero dizer para todos que eu tenho dito isso já ao longo das minhas conversas em rádio, em TV. Então, portanto, queremos encerrar. Valeu, Lucas, parabéns, mais um Papo Livre, Silvio Bembem, estamos aqui na produção belíssima de Larissa Santos e Daniel Santos, não são irmãos, viu, gente? É porque aqui na minha equipe tem muito santo, tem Aldair Santos, Lucas, que podia ser santo, e é Moraes, e eu que sou Ferreira, Pinheiro, eu acho que eu vou trazer o santo para ser santo, mas eu sou do bem, Silvio Bembem, sou do bem, estou com o Bembem.